Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de Revit Office. Hoje eu vou ensinar vocês a colocarem algumas famílias de portas e janelas e exercitar o espelhamento. Vamos lá. Nós chegamos aqui na disposição do nosso layout. O objetivo principal é a utilização da ferramenta, porém as leis é ideal que você consulte realmente a da sua cidade, correto? Mas eu vou narrando algumas condições que talvez sejam similares às de vocês aí. Mas isso não tem impedimento para a utilização do software, tá? Vamos lá, eu vou fazer a inserção aqui em arquitetura, escolher a ferramenta de portas. Eu vou escolher aqui essa porta, dessa família aqui, ó, madeira lisa. Vou pegar aqui primeiro uma porta de 80 na frente, que é onde realmente consegue passar uma máquina de lavar. A boneca eu posso colocar de 10 centímetros, tá vendo? Quando eu clico eu tenho uma cota paramétrica aqui, uma cota genérica, que ele mesmo cria o sistema. Mas se ele não criar, não tem problema nenhum. Você mesmo pode ir aqui, ó, escolher aqui a cota, ó, vou em cota, marquei aqui, mencionei, você coloca aqui individual, né? Porque senão ele vai cotar a parede inteira, que nem como nós vimos na aula anterior. Clica na face da parede ou na face do que você quer, ó, e marca. Quando você der ESC e selecionar a parede, ó, fica editável. Vou colocar ponto 5. Mas tem que selecionar o componente, tá? Você tem que encontrar a face do componente para poder ficar editável. Vou voltar para ponto 1 aqui novamente. Ponto 1. E apago. Porque às vezes nem sempre ele vai utilizar a primeira parede como referência. Pode ser que a parede esteja contínua, ele pegue outra parede como referência. Que nem como nós vamos ver daqui a pouco. Mas isso é bem tranquilo, tá? De resolver. Então, coloquei uma porta de entrada, vou escolher outra porta do quarto. Outra porta aqui de 70. Por que, professor, 70? Porque o que acontece? O móvel vai entrar desmontado, né? Que nem antigamente que o móvel entrava inteiro, né? Professor, e aí, eu inseri essa porta errada, existe alguma outra maneira de espelhar ela? Você tem várias maneiras. Depois que inseriu, não tem problema nenhum. Clica nela e muda a posição aqui, o sentido. Sentido de abertura. Ou você seleciona ela e vai no espaço no seu teclado. Ele vai rotacionando todos os ângulos. Ou antes de inserir também, vou colocar outra aqui. Vou em porta, vou colocar uma de 80 com uma abertura maior. Ou antes de inserir, ó, também você já pode apertar o espaço que ela já espelha. Movimento o cursor para o outro lado, um pouquinho para fora, eles fazem espelhamento. Para baixo, ó, faz espelhamento. Tá bom? Bem legal, bem organizado, tá? E aí, novamente, não achei uma boneca de 10 centímetros. Puxou um pouquinho a boneca afora. Cria uma cota, ó, pega a face da parede, verifica se está inteiro aqui mencionado, ou está por aqui, né? Essas mesmas ferramentas, elas apenas podem ter mudado de posição, podem ter virado apenas um botão. Na verdade, elas se atualizaram e ficaram aqui na extremidade, correto? Então, se a caixa estiver fechada, abre aqui as caixas, porque às vezes o computador é muito pequeno, a tela ele acaba se agrupando, mas ela está nessa aba aqui, de propriedade, de modificação, tá? Então, novamente, vou clicar em cota, ó, clico na face da parede, clico aqui, ó, ponto 24. Aí eu seleciono a minha porta, seleciono a cota, tem que estar selecionado o primeiro componente que você quer mover, digito ponto 1. Bem legal. Depois deleto, tá sem problema nenhum. Tá aqui bem no alinhamento aqui, ó. Não vai ter batida de porta aí, não. Então vamos continuar. Vou inserir aqui outra porta do banheiro. Geralmente a porta do banheiro é o mínimo 60, tá? Tem locais, pessoas, clientes que querem portas maiores, 70 no mínimo, até mesmo 80, dependendo. Se tiver acessibilidade, tem que fazer maior também e abrindo para a parte externa. Ó, coloquei aqui, ó, tá vendo como tá pegando uma cota paramétrica lá da outra parede? E aí, o que você vai ter que fazer? Vou inserir normal. Vamos ver qual é a distância dessa boneca aqui, ó. Pode arrastar, ó, ponto 14. Posso editar essa mesmo, ponto 1. Eu posso criar uma cota também. Isso aí não é mais problema para vocês, tá? Vocês já conseguem criar a parametria de vocês. Vou aqui em janelas, correto? Por que eu faço primeiro a inserção de portas? Porque eu consigo achar o centro do caixilho da porta, da extremidade externa dela, até a outra extremidade da parede. Então, vou lá, vou novamente em arquitetura, janelas, vou escolher lá essa janela de 1,50. Escolhi ela.
E aí, ó, o sistema mesmo, ó, se você movimentar, afastar um pouquinho, ó, ele já trava. Tá vendo que ele está colocando 0,7687? Ele mesmo já capturou o centro entre a face da outra porta e a face da parede. Aí você pode inserir. Aqui, ó, eu vou escolher um outro grupo, ó, janela, eu vou escolher um outro grupo. Não se preocupa que isso aqui eu vou te ensinar a inserir outras famílias de portas e janelas. Isso aqui nos próximos módulos, nas próximas aulas, eu vou te ensinar, tá? Não precisa se preocupar. Inclusive as elevações. Mas a gente já vai exercitando. Vou pegar essa de 1,20 aqui, vou colocar aqui, ó. Ó, já não centralizou. O que eu posso fazer? Se não capturou a primeira, vou novamente, pego a cota, clico na face, clico no eixo, clico na face. Do mesmo jeito que você alinhou na aula anterior as paredes, você vai alinhar o seu objeto. Vou dar ESC, ó, clico nele, ó, você cria, ó, uma zona de equilíbrio. Ó, criei no meu objeto, perdão, clico na minha cota, ó, cria uma zona de equilíbrio. Ó, tá vendo aqui? Clico nela e ele equilibra. Se você for mudar a característica dela, da propriedade dela, tá? Exibir textos de equilíbrio. Não, exibir valor. Ó, já atualizou. Ponto 75, ponto 75. Bem legal, bem organizado. Todas as perguntas têm resposta. O Revit, ele tem tudo que tu pensar, ele faz. Tá? Você consegue resolver um problema de uma maneira bem mais otimizada. Por que a gente trabalha de maneira otimizada? Por causa do nosso tempo de trabalho. Quanto menor tempo, obviamente, mais dinheiro sobra, mais tempo sobra. E mais lazer também, né? Que a gente tem que associar isso também. Não só ganhar dinheiro, mas a gente também tem que ter uma zona de equilíbrio, que a gente vai falar isso nas próximas consequências aí. Vou pegar uma janela, o balancinho ele é inserido como janela também. Então, só tem janela menor, né? Vamos lá, vou pegar esse aqui, ó. Basculante de 80 por 50. Vou colocar no centro aqui, ó. Deixa ele travar, ó. Não tá pegando centro novamente. Vou lançar, mas o que tem que fazer? Criar uma zona de equilíbrio novamente, ó. Vou lá em cota, eixo, face. Clico fora. Ó, ele capturou, por coincidência. Aí tá bem aqui o meu aqui, ó, pequenininho. Eu poderia clicar nele e ele equilibra, ó. Ele já sabe que se eu mover essa parede, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que essa parede tá 1,20? Aí tem gente que vai se perguntar, pô, professor, você vai colocar uma abertura aqui, tá 1,20. Não, a minha normativa, ela permite que eu coloque espaços transversais com aberturas menos de 1,50, desde que essa projeção do muro, da parede, que limita os vizinhos, ele se estenda até a cobertura. Tá? Então, a minha normativa, ela permite isso, mas tem normativa que não, que tem que ter, para qualquer abertura, tem que ter 1,5. Tá? E se eu colocar aqui, por exemplo, mover essa parede, que ela é minha referência, os outros componentes, eles centralizam. Por exemplo, se eu mover aqui, ó, deixar 1,30, só um exemplo, olha como ele vai centralizar, porque está amarrado. Todos eles já estão amarrados, ó, porque eu criei zona de equilíbrio para cá, dessa face para cá, ó, e ele centraliza, ó, tá vendo? Porque está equilibrado. Vou voltar de novo, a parede está selecionada, vou voltar para 1,20. Bem legal, tá? Criei zonas de equilíbrio aqui. O espelhamento, ele é bem simples, tá? Bem simples também. As aberturas, a questão das identificações você já consegue. De porta, identificações, ó, vê se essa seta está para fora, significa que está abrindo, né? Está para a parte externa, tá vendo? Ó, tá para a parte externa, tá para a parte externa, tá? Eu vou criar dois segmentos aqui, vou dividir essa parede. Então vamos utilizar a ferramenta para exercitar, né? Porque muita gente tem dúvida em relação a segmentar. Como segmentar elementos, como cortar eles, transversal e longitudinais, e horizontais, tá? E verticais. Eu vou aqui, ó, vou em modificar, mesmo trim, lembra do trim? Você vai aqui, ó, dividir elementos. Essa é a primeira ferramenta, SL o atalho. Vou aproximar aqui bem pertinho. Cortei um pouco para cá. Não tem problema, tenta cortar o mais faceado possível. Cliquei. Ou seja, eu dividi esses elementos. Fiz a divisão dessa família aqui, ó. Tem dois tipos de parede, não está tendo continuidade. Tá? Só que essa parede, ela, se você for observar, quando eu seleciono ela em relação ao nível, relação ao plano, ó, ela está no térreo, ela está conectada ao térreo. Tá? E está conectada no restrição superior também, ao superior com o pavimento acima, que nós vamos falar nas aulas posteriores, tá? Então nós vamos exercitar isso. Não precisa se preocupar em relação a nível, que a gente vai exercitar isso. Correto? Então, ok, eu vou desconectar essa aqui, da altura dela. Então, como é que eu faço? Tá vendo a restrição superior? Vou desconectar lá do superior. Está numa altura de 3,30, tá vendo? Ela está conectada, se for pegar do zero até a conexão dela, está dando 3,30 de altura. Isso a gente vai já, nos próximos módulos eu vou fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. Seleciono a minha parede, vou aqui restrição superior,
não conectado. Agora sim eu tenho uma maneira de editar a minha altura da parede. Claro que no plano a gente não está vendo, né? No plano perpendicular à vista superior. Mas a gente consegue desconectar ela. Vou colocar a altura de 1 metro. Tanto é que mudou as características dela. Tá? Eu cortei um pouco antes. Tá assim sua visão? Opa, cortei um pouco antes, ó, professor. Tá assim, não tem problema, só segura, seleciona e arrasta. Arrasta e vê se tá bem conectado. O sistema já faz a conexão. É bem inteligente, tá? Então as aberturas nós já sabemos, assim como parede também, só que a parede, como ela é simétrica, não tem negócio de externo e interno com ela não, tá? A parede, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Tá? Não precisa se preocupar com interno e externo, não. Vamos dar continuidade. Espelhamento, como é que é feito? Tá? O espelhamento, você seleciona o que você criou. Coloquei esses ambientes e seleciono no ponto do meu teclado, a conta, seleciono os outros que faltam, os restantes. Tá? Maneira de seleção também a gente vai já exercitar. Legal. Selecionei o que eu quero espelhar. Vem aqui em modificar, ó, quando eu seleciono, tem aqui, ó. Espelhar em relação ao eixo, né? Elementos que já têm eixos definidos. Por exemplo, minha parede ela já tem um núcleo definido. Então, se eu clicar e utilizar essa ferramenta, aí tem a opção, você vai espelhar copiando, vocês podem olhar aqui, tem um botãozinho aqui também na versão anterior, essa minha versão tem os botões aqui. Aí você, se tivesse copiar, tiver marcado, significa que você, quando espelhar, ele vai espelhar uma cópia. Se ele não tiver desmarcado, você vai apenas mudar de lugar de uma maneira reversa. Então, eu deixo eu copiar marcado e acho o núcleo, ó. Espelhei. Olha aí, ó. Legal. Quiser continuar copiando, deixa eu copiar marcado, acho o núcleo. O núcleo, quando eu falo, ele mesmo já captura o centro, o centroide da parede, né? O centro dela. Marco de novo, ó, como ele já capturou. Aí tem muita gente que me pergunta, vou fazer aqui ó, o nosso exercíciozinho, já vai direto. Professor, desmarquei, seleciona tudo e faz, e utiliza a ferramenta, vê se está marcado. Ó, legal, fez o espelhamento. Vou fazer a outra maneira também que eu acho bem útil. As duas maneiras. Vou selecionar aqui novamente o que eu criei, seleciono tudo, segurando o conto, seleciono essa porta, essa janela que são novas. Por que você não seleciona essa parede? Porque se eu espelhar, ela vai se sobrepor e vai dar um aviso. Significa que os elementos estão se sobrepondo. Assim como se eu selecionasse essa parede e essa, eles iam fazer uma cópia, ia ter sobreposição, ia ter colisão. E o próprio software ele avisa quando tem colisão de componentes, tá bom? Com as mesmas características. Então, beleza, fiz a seleção. O que eu vou fazer agora? Posso utilizar esse outro. Só que a diferença desse para esse vamos supor que um componente eu não tenho uma referência, né? Um objeto de referência, mas você pode criar, né? Uma linha de referência, um espelho. Vou clicar nessa outra, vou fazer um risco, ver se o copiar está marcado. Vou fazer um risco. Então, para ter simetria, onde é que eu tenho que fazer um risco? No centro dessa parede aqui, ó. Fazer um risco nela. Não tem comprimento infinito, não. O que importa é o espelho. Você clicar em 2 pontos, ó. Nesse alinhamento. Fez, ó. Vou clicar aqui de novo, clicar outra referência. Crio. Então a diferença entre o outro é que o outro captura um núcleo e esse aqui você tem que fazer o seu eixo, né, de referência. Eu utilizo os dois sempre. Então quanto mais ferramentas você souber, melhor ainda para você. Ó. Opa, tem que ser eixo mesmo, tem que ser perpendicular, ortogonal. Tá? Olha aí. Ó. Vou dar Ctrl Z em tudo. Professor, por que o senhor está voltando? Porque eu geralmente, quando eu pego pontos simétricos, eu trabalho em um e vou espelhando para os outros, para eu não ter trabalho de refazer, vou colocar várias informações aqui e depois eu vou ter que fazer o mesmo processo em outros. Não, eu tenho que otimizar meu tempo de trabalho, que é o objetivo do nosso curso, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula, exercitem o máximo que você puder, não, você não vai se tornar expert da noite para o dia, não tem como você memorizar esse monte de informação sem exercitar. Então, começa a pegar alguns projetos, começa a fazer para você exercitar, né, todas as disciplinas que você estuda. Em relação às alturas dos nossos componentes, não precisa se preocupar não, essas elevações elas são ajustadas, tá? Então, aqui a minha janela, eu tenho a altura dela, ó, tanto do peitoril, posso amarrar também pela parte superior na altura da porta. Tá? No 3D a gente já consegue visualizar, ó, no 3D. Olha. Também, você também, tudo que como é paramétrico, por exemplo, se eu mexer aqui ó, na altura, por exemplo, vou colocar 2,50 amarrado por cima, que janela, gente, ó, ele sobe 2,50 amarra pelo cima, ele mesmo já faz o cálculo subtraindo a área da janela e já sabe que o peitoril
tem 1,40, tá bom? A altura dela. Pronto. Ó, 2,10 novamente amarrando por cima. Bem legal. Não esquece. Vai para essa aba ou vai para cá, pelo navegador, salva o teu projeto e aguardo vocês a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!